Começou. Vocês já conseguem visualizar, pessoal? Sim. Agora sim. Tá bom. Ó, a gente começa agora a falar da parte prática, tá? Isso aqui algumas coisas nós já tivemos, inclusive, na nossa aula prática, é só para complementar com a teoria, né? Que a gente acabou fazendo a aula prática antes, e isso facilita para vocês visualizarem o que eu estou falando agora, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa para traçar qualquer tipo de atendimento fisioterapêutico é avaliar. Eu não consigo traçar nenhum objetivo, nada. É isso que sirva para tudo para vocês, né? Até para a vida pessoal. A gente precisa primeiro analisar a situação para traçar os nossos objetivos, aquilo que a gente quer atingir com aquele paciente, aquilo que a gente pretende fazer, né? E o que a gente vai conseguir dentro dos limites que o paciente nos apresenta, tá? Porque a gente precisa entender que a gente não vai conseguir fazer tudo. Não, tá? Tem coisas que a clínica não vai me permitir. Não vou conseguir fazer porque a situação do paciente não permite que seja feito, ok? Então, sempre que a gente vai fazer uma avaliação, uma das coisas que a avaliação nos fornece é um vínculo de confiança, paciente-terapeuta, tá? Então, durante a avaliação, vocês precisam transmitir para os seus pacientes confiança, credibilidade, né? É verificar que ele pode confiar em você e naquilo que você está propondo como tratamento. Se isso não existir, gente, não existe terapia, tá? Então, a gente precisa ter todas as informações em relação à doença do paciente, então, as informações sobre o diagnóstico, sobre aquilo que realmente ele tem, tá? Para a gente conseguir criar uma linha de raciocínio e um objetivo a seguir, tá? A gente precisa monitorar os sinais e os sintomas para verificar o quê? Eu posso continuar? Eu posso fazer esse nível de exercício? Ele suporta isso? Porque algumas vezes a gente vai ter que modificar aquilo que a gente tinha programado. Eu programei de fazer uma deambulação no corredor, mas neste momento meu paciente não consegue, ele teve vômitos, ele apresentou mal-estar anteriormente e ele está fraco. Eu não consigo fazer isso naquele momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha terapia para que eu consiga fazer um melhor atendimento para ele naquele momento, de acordo com o que ele apresentou. Tudo bem? Então, sempre eu brinco com vocês que dentro dessa área do hospital, a gente tem que ter sempre a carta na manga, tá? Eu tracei na minha cabeça que eu vou fazer aquilo com o paciente, mas quando eu chego para atender, ele demonstra que não é possível, eu vou fazer de outra maneira. Tudo bem? Tudo bem? Além disso, isso vai servir para a gente monitorar, né, e saber se a nossa terapia está funcionando ou não, tá? Quando vocês percebem que isso não está funcionando, vocês modificam a forma de atendimento, modificam a estratégia de atendimento, tá? Então, uma das coisas que tem que conter numa avaliação é o histórico do paciente. Preciso saber o nome dele, a idade, qual é o gênero, qual é o peso e altura, porque se eu precisar fazer, por exemplo, uma ventilação mecânica com ele, eu preciso ter essa informação de peso e altura para até fazer uma ventilação mais adequada. Tudo isso tem que constar na minha anamnese, tá? No primeiro contato que eu faço com o paciente, isso já consta, tá? De onde ele vem, com que ele trabalhou, porque muitas doenças estão relacionadas à questão do trabalho, tá? Religião, para saber algumas coisas que são pertinentes, né? Então, por exemplo, algumas religiões não permitem transfusão sanguínea. A gente tem que saber qual é a
religião do paciente, porque de repente alguém da equipe não perguntou isso, chega com uma bolsa de sangue, você pode, como participante da equipe, você pode perguntar, você tem certeza? Esse paciente tem uma religião X, ele pode? A família concordou? Isso é importante dentro de uma avaliação, porque vocês não são apenas o fisioterapeuta daquele paciente, mas vocês fazem parte de uma equipe multiprofissional. Então, vocês têm por obrigação saber essas informações, tá? Gente, vocês me avisam se tiver alguém para entrar, porque eu estou com a tela fechada. Estou visualizando aqui. Tem alguém para entrar? Acho que não, né? Não, no momento não. Não, se apareceu, eu aviso, professora. Tá bom, obrigada, Audi. Na anamnese ainda, a gente precisa entender quais são os antecedentes pessoais desse paciente, ou seja, o que ele já teve. É o que nós chamamos de história da moléstia pregressa, tá? HMP é história de moléstia pregressa, ou seja, que doenças ele já teve, além dessa doença que ele está apresentando agora, e outras coisas esse paciente já teve. Eu tenho que saber um histórico, tá? Antecedentes familiares. O que a família tem de doença pode ter alguma coisa genética? Hipertensão, diabetes, isso tudo tem que ser questionado, tá? É muito peculiar, é muito natural que as pessoas desenvolvam algumas doenças que já a família já tem. Câncer, esse tipo de situação, a gente sempre pergunta, tá? A história da moléstia atual, o que está acontecendo neste momento, tá? Então é diferente. A queixa principal é aquilo que mais incomoda o paciente naquele momento, tá? A história da moléstia atual é o motivo, por exemplo, da internação dele, tá? O que aconteceu para ele estar internado neste momento, tá? Hábitos, vícios, estilo de vida, se tem uma tendência ao etilismo, se é tabagista, isso tudo conta, né? E os medicamentos em uso. Gente, medicamento em uso é importante que vocês saibam, tá? Ah, professora, mas o que tem a ver? Não vou prescrever medicação para ele, por que eu, como fisioterapeuta, preciso? Preciso saber porque, às vezes, você fala assim para o paciente, você tem pressão alta? Não, não tenho. Quais remédios que você usa? Ah, eu tomo captopril, tomo losartana, tomo Ara2. Isso tudo são medicamentos para pressão. A pressão não é alta porque está controlada, mas ele é hipertenso. Ele é hipertenso de base. Às vezes o paciente não sabe diferenciar, né? Qual a doença ele tem de verdade e então vocês precisam saber as medicações que eles usam, tá? Sempre perguntem, ok? Ok. A gente vai classificar sempre, tá? Então, existem classificações que nós utilizamos apenas intra-hospitalar, que são classificações do estado geral do paciente, tá? Ou seja, como ele se encontra naquele momento. Claro que algumas coisas são inerentes à doença, então você vai considerar isso também. Mas o paciente pode estar em bom estado geral, tá? Que é o que a gente usa essa sigla que está aí para vocês, BEG, BEG, tudo em letra maiúscula, tá? Ele pode estar em regular estado geral, ou seja, não está tão bem assim quanto deveria estar, né? Tem uma situação diferenciada aí, você percebe que está mais pálido, que está mais enfraquecido, que tem maior perda de massa muscular. Ou ele pode estar em mau estado geral, aquele paciente que chega extremamente caquético, que perdeu bastante mobilidade, que perdeu muita massa muscular, que é bastante dependente. Quanto maior a dependência do paciente, pior é o estado geral dele, tá? Então, sempre visualizem isso. Por que eu trago as siglas? Vocês não encontrarão isso por escrito, tá? Isso é uma coisa que vocês já precisam se habituar com o uso de siglas, tá? Dentro dessa área, a gente praticamente, eu não uso as coisas por escrito. Eu tenho que conhecer as siglas, né? Então, vocês vão pegar lá um prontuário e vão verificar assim, paciente com RAS-DM, né? SCA, síndrome coronariana aguda, e vocês vão saber essas siglas, tá?
Isso, o dia a dia traz para vocês, claro, né? E vocês, as coisas básicas, as mais comuns a gente traz em aula, mas tem siglas que a gente usa menos, então a gente não está tão habituado. Você vai entender isso dentro do contexto do histórico do paciente, tá? Então, por exemplo, tem uma sigla em relação ao exame neurológico, que alguns neurologistas usam, mas nem todos, que é assim, dentro do exame neurológico, OTE, tudo em letra maiúscula, OT. E você fala assim, que diabo é isso? A primeira vez que eu vi essa sigla, eu falei assim, meu Deus, que... Mas eu vi que estava dentro do exame neurológico. Então, isso quer dizer orientado em tempo e espaço. Tá? Algumas siglas a gente decifra no dia a dia pelo contexto do paciente. Tá? Sinais vitais, isso geralmente não são vocês que aferem temperatura, mas vocês têm na ficha de enfermagem. Tá? Os sinais vitais são sempre vistos na ficha de enfermagem, tá? Então a gente sempre consegue verificar, por exemplo, se esse paciente está com febre, tá? Por quê? Vocês acham que isso é importante? Eu tenho que saber se ele está com a temperatura alterada. Ninguém tem ideia? Professora, repete que eu não entendi aqui. Por que que vocês acham que a gente precisa saber da temperatura corporal do paciente? O que que isso interfere? Para ele não ter um colapso. Perfeito, porque no momento de alta temperatura, eu vou fazer fisioterapia nele? Não tem. Não vou. Não, Tá? nem é indicado. Não é indicado, perfeito. Então é por isso que eu tenho que saber. Para saber assim, ó, neste momento, não é indicado que eu faça exercício com ele. Ele já está com alta temperatura, se eu fizer exercício, eu posso piorar essa situação. Tá? Então a gente tem que saber os sinais, até para ver se você tem indicação de fazer a fisioterapia naquele momento ou não. Tá? Verificação de pulso, frequência cardíaca ou pulsação. Geralmente a gente verifica o pulso, são coisas diferentes, gente. Frequência cardíaca eu verifico por ausculta pulmonar. Eu conto quantos batimentos esse paciente tem. Pulsação eu verifico na artéria, tá? Põe lá o dedinho e conta quantos batimentos arteriais eu apresentei, tá? São coisas distintas. Tá? Então, geralmente, o que a gente marca é o pulso. Claro que você vai marcar lá como frequência cardíaca, mas corretamente aquilo é o pulso que você verificou e não a frequência, tá? A frequência cardíaca você verifica por ausculta cardíaca, tá? Faço a ausculta do coração e aí eu tenho realmente a frequência que esse coração está me apresentando, tá? O restante é pulso periférico. Tá? E frequência respiratória. A frequência cardíaca e o pulso, geralmente a gente pega por onde? Oximetria de pulso. Hoje em dia a gente põe o oxímetro te dá, né, a saturação e a frequência, né, a pulsação desse paciente. Então você não precisa fazer a contagem, você já tem isso no equipamento, tá? Se eu não tiver o equipamento, eu consigo fazer isso contando. Coloco os dedos em cima da artéria e conto. Eu sempre oriento o que para vocês, quando vocês vão fazer essa avaliação? A contagem por 1 minuto. Porque se esse paciente tiver arritmia e eu fizer, eu conto 10 segundos e multiplico, eu conto 15 segundos e multiplico, pode ser que eu não perceba a arritmia cardíaca que ele apresenta, tá? Então, sempre contem. 1 minuto a mais não vai matar a sua terapia, não vai fazer você conseguir atender mais um paciente por causa de 1 minuto. Então, não vale a pena você deixar de fazer por conta disso. Tudo bem? Contem a frequência respiratória também durante 1 minuto, tá? Porque isso é importante que vocês façam a contagem em 1 minuto completo para verificar se você não perde nenhum nível de apneia, tá bom? Inspeção. Toda vez que a gente fala de inspeção, lembrem o quê? Ó? Tudo aquilo que eu visualizo é tudo aquilo que eu consigo verificar com o meu olhar, tá? Tipo de tórax. Um tórax sempre desnudo para eu verificar. Vou verificar o tipo de tórax.
vou verificar se é curtinho, brevilíneo, ou se é mais alongado, longilíneo, ou se você tem um tórax normolíneo, que é aquele que está dentro de um padrão mais normal. O tórax de criança é um tórax cilindroide, tá? É um tórax mais arredondado. Aqui estão alguns tipos de tórax patológicos para vocês entenderem, tá? Um tórax de enfisematoso, que tem um aumento dessa área, tá? Um tórax em peito de pombo ou em quilha, tá? Que é esse em que o externo é projetado para frente. Um tórax em que eu tenho a depressão do externo é chamado de tórax excavatum ou tórax de sapateiro. Um tórax que apresenta escoliose ou cifoescoliose como deformidade. As escolioses de coluna interferem na parte respiratória, tá? E a inspeção dinâmica, a frequência respiratória, que em adultos a gente tem de 12, vocês podem colocar aí até 24, tá? Tá dentro da normalidade. E os demais eu coloquei para vocês terem ideia que as crianças têm uma frequência respiratória maior, tá bom? Quando a gente diz que o paciente está eupneico, quer dizer que ele respira entre 12 e 24 vezes em 1 minuto. Se ele respirar acima de 24 é uma taquipneia e abaixo é uma bradipneia, tá? Se eu tiver ausência de frequência respiratória, tiver uma pausa importante, ela é uma apneia, tá? E quando eu tenho desconforto respiratório, ofegância, amplitudes irregulares de respiração, isso é considerado uma dispneia, tá? Alguns ritmos respiratórios estão ligados a doenças neurológicas, principalmente de base, tá? Que ritmos são esses? Um Cheno-Stokes, tá? Que é um ritmo onde ele faz movimentos amplos de respiração, amplos e rápidos, ele vai diminuindo progressivamente e ele faz uma apneia, tá? Então, esse vai ser sempre o ciclo. Respira bem longo e rapidamente, faz uma apneia. Longo e rápido e apneia. Tá? É um ciclo respiratório dessa forma. Eu tenho a respiração de Kussmaul, onde eu tenho movimentos. Em cada movimento respiratório, eu tenho uma pausa respiratória, uma apneia, tá? Que acontece ali. Então, isso é importante, acaba acontecendo e traz uma, né, pra gente, uma situação de que, assim, se esse paciente tem essa respiração, sim, ele tem provavelmente uma base neurológica aí acontecendo, tá? Um problema neurológico acontecendo aí. Por isso que ele tem essa respiração patológica. E o ritmo de Biot, tá? Esse eu brinco que é o ritmo de miscelânea. Ele é muito irregular. Não tem como a gente saber quais serão as durações de apneia. As respirações podem ser profundas ou mais superficiais, tá? Então a gente tem uma dificuldade maior de ter uma ordem, uma padronização, tá? Expansibilidade de tórax. Toquem no paciente de vocês. Vocês são fisioterapeutas, o fisioterapeuta põe a mão em cima do tórax dele e verifica. Sua mão se movimenta mais de um lado que do outro, isso é uma assimetria. O tórax dele está expandindo mais de um lado do que do outro. Se eu tenho uma assimetria, sempre eu classifico isso na minha avaliação. Expansibilidade assimétrica à esquerda ou assimétrica à direita, tá? Tiragem. Tiragem e uso de musculatura acessória, gente, tem que já estar na cabeça de vocês. Se o meu paciente está fazendo isso, ele está com desconforto para respirar. A respiração está difícil, é por isso que ele faz dessa maneira, tá? As tiragens são retrações, ou seja, a hora que ele inspira, o músculo é sugado para dentro, tá? Onde são as principais tiragens? Fúrcula, nessa área aqui, ó, bem pertinho do pescoço, né? Onde a vovó brinca assim, tem uma saboneteira aqui, né, no pescoço. Essa área da garganta que é sugada para dentro. Nas regiões intercostais, nas regiões subclávias, tá? E, inclusive, na região diafragmática. Se o cara tiver com tiragem diafragmática, se o diafragma está sendo sugado para dentro, o esforço respiratório que esse cara está fazendo é absurdo, tá? Ele não vai aguentar respirar desse jeito por muito tempo, tá?
Uso de musculatura acessória. Toda a musculatura do pescoço aí, esternocleido, escaleno, trapézios, eles só são usados em caso de esforço. Tá? Fora isso, eu não uso essa musculatura. Tá? Que formas que a gente tem de padrão respiratório? Ritmo, ó, são coisas diferentes. Aqui eu passei para vocês, ó. Expressão dinâmica, ritmo respiratório está associado à frequência de respiração. Padrão respiratório está associado à forma com que essa pessoa respira. Se ela respira usando mais o abdômen, porque ela usa mais a região diafragmática, é um padrão abdominal ou diafragmático. Se ela respira usando mais aqui em cima, ó, a região de ápice, é um padrão apical ou torácico. Se ela respira usando igualmente a região apical e a região de abdômen, é um padrão misto. E se ela faz uma respiração contrariada, ou seja, a hora que ela inspira, a barriga entra para dentro, isso é uma respiração paradoxal, que também é sinal de esforço respiratório. Quando eu tenho uma respiração paradoxal, é sinal de esforço, tá? Sinal de que não está bem. Assim como os sinais de insuficiência respiratória, ó, batimento de asa de nariz, quando você vai vendo que o narizinho abre, né? Faz aquela abertura da asinha do nariz. Isso é sinal de que ele está fazendo muito esforço para respirar. Se ele tem sudorese, ele começa a transpirar demais, isso também é sinal que ele está fazendo esforço para respirar. Cianose, que é quando começa a ficar arroxeado, pontas de dedos, lábios, tá? E as tiragens, tudo isso é sinal de esforço, tá? Aqui... Professora. Oi. Tem uma aluna que está aguardando. Tem uma aluna que está aguardando para entrar. Tá, deixa eu abrir aqui para colocar. Pronto. Aqui, para quem tiver nojinho de plantão, tá perdido, né? Porque nessa área a gente vai ter que lidar com tosse e com expectoração, tá? A tosse, ela pode ser seca ou pode ser produtiva, tá? Seca, quando não tem secreção, produtiva, quando tem. Eu posso ter uma tosse seca e eficaz, ou seja, não tem secreção, mas se eu peço para a pessoa tossir, eu vejo que ela tem força suficiente. Se ela tivesse secreção, ela conseguiria expectorar, tá? Ela pode ser pouco eficaz, ou seja, eu vejo que aquela tosse meia boca, que se ela não faz muita força, então eu não conseguiria expectorar tão bem, tá? Ineficaz, eu brinco que é aquela tosse que muitos pacientes fazem que tosse com a garganta, né? Que você fala, tosse forte. Isso não tira secreção de lugar nenhum, tá? É uma tosse ineficaz. É uma possibilidade o quê? Por que você tem que saber isso? Porque se a tosse for ineficaz, já é um paciente mais idoso, que tem bastante secreção, você vai ter que descer uma sonda para aspirar. Você vai ter que fazer uma aspiração, tá? Para retirada de secreção. Senão a gente não consegue retirar essa secreção, tá? Quanto à expectoração, eu preciso verificar a quantidade. Está expectorando pouco, muito, então pequena, média e grande quantidade, tá? Cor, quanto mais escura a secreção, pior me indica o nível de infecção que esse paciente tem, tá? Até a infecção, a saída com sangue, que é a hemoptise, tá? Que também pode ser indicativo da doença, por exemplo, a tuberculose é muito comum expectorar com sangue, tá? Odor, se a secreção tem um odor fétido, tem um cheiro forte, isso também é indicativo de que tem uma infecção importante, tá? Consistência e viscosidade. Se é espessa, se é mais viscosa, que parece uma cola, ou se é fluida, parecendo mais um líquido, mais uma aguinha mesmo, tá? A dispercussão nós não utilizamos mais tanto, tá? Mas eu deixo para vocês dentro da avaliação, porque pode cair em concurso, quem quiser, quem tem interesse em prestar concurso público, eles ainda pedem essas coisas, tá? Então, a dispercussão é assim, ó. Se vocês baterem
coloquem o dedo, uma das mãos, coloca o dedo em cima entre as costelas de vocês e com o outro dedo batam em cima. Faz uma pancadinha em cima do seu tórax. Que som que vocês percebem? Há um som mais grave? Isso, mais grave, parece oco, né? Parece que eu tô batendo em alguma coisa oca. Isso é Sim. sinal de que tá bom. Por quê? Porque o nosso pulmão tem ar, né? E as regiões com ar tem essa característica de som, que é chamado de som claro ou atimpânico, tá? Quando eu bato, por exemplo, faça a mesma percussão em cima da sua coxa. Percebam a diferença do som. É um som maciço, né? É um som de alguma coisa mais fechada, que não tem ar lá dentro, tá? Ou o som pode ser hipertimpânico. Eu bato e faz aquele bum, bum. Parece que tá batendo num tambor, né? Eu brinco. A dispercussão é feita assim, ó. Dedos entre as costelas. Geralmente a gente faz nessa área de terço médio, tá? E aí eu ouço o som, tá? Quando eu tiver excesso de ar, por exemplo, um pneumotórax, eu tenho um som hipertimpânico, tem um hipertimpanismo, porque é uma região de mais ar. Se eu tiver, por exemplo, um derrame pleural, o som vai estar maciço, porque eu tenho líquido entre as pleuras. Isso modifica a forma do som, tá? Então, isso é o exame físico. Por que que a gente fazia isso, né? Antes, gente, era muito difícil que a gente tivesse exames complementares, tá? Muito difícil que a gente tivesse exame complementar. Então, a gente tinha que descobrir essas coisas meio que no tato mesmo, examinando o paciente na beira do leito. Não percam isso, porque os exames complementares são ótimos, eles são excelentes, eles trazem facilidade para a gente. Eu tenho objetividade, é mais objetivo para eu conseguir visualizar o que esse paciente tem, tá? Mas, se eu souber fazer o exame clínico bem feito, mesmo que eu não tenha o exame complementar, eu consigo atender bem um paciente. Então, não percam essa coisa. A clínica do paciente ainda é soberana, tá? Ela ainda é mais importante, ela ainda se destaca acima de tudo, tá? Frêmito tóraco vocal. Lembra aquela história que o médico falava assim, fala 33. Põe a mão em cima do tórax, nessa área de externo, e fala para o paciente falar 33. Tá? Porque o som acaba fazendo com que eu tenha uma vibração maior, tá? Em geral, esse frêmito vai estar diminuído quando eu tiver uma pessoa mais obesa, quando eu tiver um edema de tórax, quando eu tiver um paciente enfisematoso, tá? Mas aí, em toda a região do tórax está diminuída. Em qualquer área que eu coloque a mão e peça para ele falar 33, eu vou perceber que está diminuída essa vibração que acontece na minha mão, tá? Nos casos de pneumotórax, de derrame pleural, ou se o paciente fez uma cirurgia e tirou um lobo pulmonar, só vou perceber essa redução de vibração no local em que estiver comprometido, tá? E o aumento do frêmito ele é menos comum. Ele acontece em área de condensação, em área pneumônica, né? Mas é menos comum a gente perceber, porque geralmente ele está associado a outras coisas também, tá? Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão tão quietinhos que eu tô até medo que vocês estejam dormindo. Não, tá Tudo bem, tranquilo, professora? Tudo bem, Pro. Tem que acordar vocês, né? De vez em quando. Gente, vocês estão em casa, tomam um café junto com a aula para não dormir. Então, ó, sons pulmonares. Isso aqui é extremamente importante que vocês saibam, tá? Murmúrio vesicular é o som fisiológico. Lembra que a gente ouviu lá na aula prática? A entrada e saída do ar. Isso tem que acontecer dentro do meu pulmão. Isso é o que eu espero que aconteça, tá? Entrada e saída de ar. Então, numa ausculta pulmonar, você vai ter isso aqui, ó. MV, geralmente a gente põe uma cruzinha, um sinalzinho de mais.
murmúrio vesicular presente. Tá? Esse murmúrio vesicular pode estar presente, porém diminuído por conta de excesso de secreção, por conta de processo de inflamação que prejudica a passagem de ar, de atelectasia, de enfisema pulmonar, tá? Sempre que a gente verifica que está diminuído, a gente coloca onde? Então, por exemplo, no enfisema, vocês vão perceber que quando vocês avaliarem pacientes enfisematosos, o murmúrio vesicular está diminuído em todas as áreas do tórax. É uma diminuição global. Então, geralmente a gente coloca assim, murmúrio vesicular presente diminuído globalmente. Porque isso é a característica do enfisematoso, tá? Se for por conta, por exemplo, de um derrame pleural, vai estar diminuído só na base. Então, você vai colocar lá, murmúrio vesicular presente diminuído em base direita, por exemplo. Tá? O murmúrio vesicular pode estar presente, pode estar aumentado. Isso é mais raro, tá? Muito mais raro vocês perceberem. Tá? Só quando o paciente estiver em franco desconforto, que aumenta a entrada e saída de ar. Tá? E ele pode estar abolido, ó, esse último, com esse sinalzinho de menos aí, quer dizer que está abolido. Murmúrio vesicular abolido, não tem entrada e saída de ar. Atelectasias, ou seja, fecha uma parte do pulmão, colapsa uma parte do pulmão, não vou ouvir entrada de ar, porque não tem. A própria pneumectomia, tirou um pulmão. Gente, você tirou um pulmão, você não vai ter ausculta pulmonar ali. É um oco. No máximo vai ter um... porque é uma ressonância do pulmão contralateral. Tá? É um reflexo do pulmão contralateral. Mas se você tem dúvida, é o que eu falo. Põe a mão. A simetria de tórax vai dizer para você, ó, não existe nada aqui, ó, não está se movimentando. O tórax não se movimenta. Se não tem pulmão, não tem movimento de tórax. Tá? Então você consegue fazer uma prova dos 9, né? Que eu brinco. Se eu tenho dúvida, eu faço a prova dos 9. Põe a mão e veja também se tem uma assimetria, tá? Derrames pleurais, pneumotórax muito extensos podem abolir completamente o murmúrio, tá bom? Ruídos. Ruídos são sons patológicos. Não é para ter ruído na ausculta normal. A ausculta normal tem que estar lá, murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios. Ponto. Isso é o normal, é isso que eu espero no meu paciente. Quando eu tenho ruídos, quer dizer que algo está errado. Eu tenho secreção, líquido, ou essa via aérea está estreita por algum motivo, está numa crise de asma, tem broncoespasmo, estreita a via de passagem de ar. Tá? Quais são os mais comuns? Roncos. Roncos são sons grosseiros. Eles parecem com o roncar de dormir mesmo. Quando você põe isso... Minha imitação deve ser ótima, né? Depois vocês ficam dando risada da gravação, né? Minha imitação dos sons pulmonares perfeita. Quando eu tenho esses ruídos, eu preciso entender o que eles me dizem. E o que eles me dizem? Quando eu tenho roncos presentes, eles estão me dizendo assim, ó, tem secreção, tem líquido nas vias aéreas de grande calibre. Brônquios, fontes, traqueia, né? Via aérea maior. Se eu tenho, por exemplo, um sibilo, o sibilo é parecido com um miadinho de gato. Faz assim. Tá? Isso quer dizer, eu posso ter duas formas, tá? Os sibilos na ins e na expiração. Isso é um indicativo mais comum de secreção. A secreção tem tanta secreção dentro das vias aéreas de pequeno e médio calibre que dificulta a passagem do ar e faz barulho quando esse ar passa. Se eu tiver sibilos apenas na fase expiratória, a hora que o paciente está soltando o ar, esse paciente pode entrar em broncoespasmo, e vocês têm que estar espertos. Esperto para dizer para o médico assim, ó, tá sibilando, tem sibilância expiratória. Tem que entrar com broncodilatador, gente. Não tem outra maneira de você
reverter broncoespasmo se não for por broncodilatação, tá? Então, os sibilos, eles podem ser indicativos tanto de secreção quanto de espasmo. Quer dizer que a via aérea está estreita, tá difícil do ar passar por ali. Que vias aéreas que são comprometidas em relação aos sibilos? As menores, de médio e pequeno calibre, tá? Os estertores subcrepitantes indicam que eu tenho secreção também dentro das vias aéreas de pequeno e médio calibre, tá? Os estertores, a gente vai diferenciar de que maneira? Os subcrepitantes, eles acontecem, você ouve tanto na ins quanto na ex, você ouve nas duas fases, ou só na ex, tá? Eles parecem bolinhas de ar. Sabe quando você pega uma esponja de água e aperta, fazendo... É isso, tá? E os estertores crepitantes, eu escuto só na inspiração. E ele parece o atrito do cabelo. Se vocês fizerem assim, ó, rasparem o cabelo de vocês um no outro, faz aquele som. Tá? Isso quer dizer que eu tenho secreção em vias de pequeno calibre. Ou líquido, tá, gente? A gente fala secreção, mas é secreção ou líquido. Porque os estertores crepitantes, eles são muito comuns no edema pulmonar. Tá? É muito comum que você tenha dentro de um edema pulmonar a crepitação. Tudo bem? Não entre em pânico. Ai, Ana, como que eu vou saber esse som? Você só vai saber esse som depois que você for pro estágio, que você ouvir esses sons pela primeira vez, que você criar uma memória auditiva para isso, tá? Por isso que a gente acaba tendo o quê? Eu preciso passar pela prática para adquirir essa memória. A gente fez uma aula prática, mas a gente fez uma aula prática com pessoas saudáveis. Então vocês não vão ouvir sons patológicos. Como é que a gente vai ouvir som, graças a Deus, né? Como é que a gente vai ouvir som patológico em pessoas saudáveis? Não vai, tá? Então isso vocês vão aprender lá no estágio, tá? Um outro ruído que pode acontecer é o atrito pleural, tá? Quando a pleura começa a raspar uma na outra, ou por uma pleurite, qualquer problema dessa ordem, parece quando você pega e abre aquelas portas enferrujadas, que range. É aquele som. É um som de ruído de porta rangendo, tá? É bem audível, é fácil de diferenciar. E a cornagem é quando eu tenho obstrução mesmo de via aérea de grande calibre. Eu não preciso pôr esteto. Mas o barulho é alto, tá? Dá para ouvir sem esteto. Você vai ouvir da porta do quarto. Você não precisa nem chegar perto do paciente. Tudo bem? Pro, a Cris tá esperando no log. Tá, vou abrir aqui para colocar. Então. Oximetria de pulso. Isso é fácil, coloco o oxímetro no dedinho do adulto ou da criança. E o que vocês têm que encontrar? Uma saturação de oxigênio maior ou igual a 90%, tá? Isso é o normal, isso é o ideal da gente encontrar, tá? Índice de Tobin. Hoje em dia ele é menos utilizado, tá? Mas isso aqui a gente usa para quando a gente está com o paciente em ventilação mecânica. É um indicador da mecânica muscular, tá? Se ele vai ter sucesso ou não na retirada do tubo, na retirada da ventilação mecânica, tá? Qual é a fórmula? A gente divide a frequência respiratória do paciente pelo volume corrente que mostra pra gente lá na tela do ventilador mecânico. Volume corrente em litros, tá? E aí a gente vai ter. Se o índice de Tobin for maior do que 105, quando eu faço a continha, deu 107, isso diz para você assim, ó, cuidado. Pode ser que você tire esse tubo e ele não consiga respirar sozinho. Se der menor do que 105, isso é um índice de sucesso, tá? É sinal de que você vai conseguir, que deu tudo certo. Tudo bem? E agora vamos para a parte prática, que é a parte legal da gente entender, né? Depois que eu avaliei, depois que eu fiz tudo no meu paciente, que eu fiz toda a avaliação,
a gente vai começar a orientar para ele exercícios. Uma boa parte da questão respiratória eu trato com exercícios respiratórios, ou seja, cinesioterapia respiratória, tá? Primeira situação é de orientar mesmo, orientação. Eu preciso ensinar esse paciente a respirar. Olha, puxa o ar devagar pelo nariz, solta esse ar soprando pela boca, ó, fazendo um biquinho. Nós não sabemos respirar adequadamente. Nenhum. Nem eu, nem vocês. A gente faz isso tão automaticamente que a gente não presta atenção. Quando eu faço uma boa orientação, só de o paciente respirar adequadamente, ele já vai ter aumento de saturação. Tá? Já vai ter melhora de tudo isso. Coordenação e controle respiratório. Quando eu começo a prestar atenção na minha respiração, eu consigo controlar. Tá? Então vamos lá, vamos fazer uma experiência. Façam a seguinte respiração. Puxa o ar pelo nariz. Terminou? Segura um pouquinho esse ar dentro do pulmão. Solta bem devagar. De novo, ó. Puxou. Segura. E solta. A respiração de vocês ficou mais lenta? Sim. 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 Porque vocês controlaram. Vocês coordenaram essa respiração. Se eu disser para vocês, vamos lá, ó, respira bem rápido. Vocês também conseguem fazer. Mas fica acelerado, Certo? né? Isso é... Exatamente, é só acelerar. Dá para fazer. Tá? Geralmente, a cinésio respiratória trabalha com respirações mais profundas e mais lentas. A gente não trabalha com um ritmo acelerado de respiração. A gente trabalha com um ritmo lento, com um ritmo devagarzinho, que é para absorver melhor o oxigênio. É essa a ideia. Tá? A gente tem todo o exercício que quer, né, o que envolve a questão de melhorar a expansão pulmonar, a reexpansão, tá? Ele é usado para toda e qualquer doença que provoca um comprometimento da ventilação pulmonar, tá? Então, uma pneumonia que traz uma redução de ventilação, uma alteração, por exemplo, de uma cifose, vai trazer comprometimento da expansão pulmonar. Então, eu posso trabalhar com cinesioterapia de reexpansão. Ô, professora, Oi, um pode paciente falar. Então, eu tenho a minha avó, né? Minha avó, ela tem 82 anos, ela pegou Covid faz 1 ano e meio e até hoje ela tem dificuldade para respirar. Claro que ela não fez a fisioterapia respiratória, né, para poder dar uma reabilitada, que eu acho que foi um equívoco, mas ela ficou pelo sistema público, né? Até agora não saiu. E Certo. eu até tentei fazer com ela essa questão de respiração, mas ela não conseguiu, não. O que você sugere para um caso assim? Na verdade, todo paciente no pós-Covid, ele vai ter dificuldade, tá? A gente precisa insistir na questão da orientação respiratória. Então, assim, ela precisa aprender. Nem que você tiver que começar com respirações no início um pouquinho mais curtas. Por quê? Porque no pós-Covid, a tendência de quando eu faço uma respiração muito profunda, então se eu fizer isso aqui, ó, eu vou desencadear tosse. Ela pode ter uma crise de tosse e isso vai fazer com que ela pare. É isso mesmo. Com que ela não consiga fazer. Então, o que que acontece? A gente orienta a fazer, eu brinco que é a meia respiração. Então, você faz isso aqui, ó.
Você vai fazer com um volume um pouco mais baixo, pulmonar, vai fazer com que a entrada de ar seja um pouco menor, e aí você aumenta o número de respirações, até 20 respirações dentro de 1 minuto. Certo. Com o tempo, ela vai começar a conseguir aumentar a profundidade da respiração. E aí você já consegue fazer a cinésio tradicional, com volumes altos, né? Respirando bem amplo e bem profundamente, tá? Então, isso foi legal você ter perguntado, porque assim, ó, todo paciente pós-Covid e o paciente com Covid, se vocês forem tratar dentro do hospital, eles vão apresentar essa crise de tosse a altos volumes pulmonares. Então, a gente tem que trabalhar com eles uma cinesioterapia utilizando baixo volume, tá? É importante isso. Bem lembrado de você ter falado que a gente já coloca para a nossa parte prática, tá? Assim, não é para deixar de fazer, é para fazer de um jeito diferente, tá? Então, faça com menor volume pulmonar, tá? Quais são os exercícios que a gente pode utilizar para esses pacientes? Ó? O exercício mais tradicional é esse primeiro aí, que é o respiratório com padrão diafragmático. Coloquem a mão em cima do abdômen de vocês. Façam uma respiração e a hora que vocês respirarem, a mão de vocês precisa subir bastante. Usa a barriga para respirar, ó. Esse é o padrão respiratório mais eficiente que a gente tem. Tá? Pode ser usado também para o Covid e para o pós-Covid com um pouquinho menos de volume, ó. Um pouco mais curtinha, uma respiração um pouco mais curta, tá? Para não desencadear o processo de tosse, porque acaba interrompendo o exercício, né? Se tem uma tosse muito intensa, vai interromper o exercício. Esse é o padrão diafragmático, tá? A gente tem o padrão intercostal, onde você vai pedir para o paciente inspirar e fazer a abertura das costelas. Ele tem que prestar atenção. Qual é a dificuldade na orientação desses exercícios, gente? O que vocês acham que é difícil para orientar? No momento de respirar, assim, pedir para o paciente fazer exercício direito. Na verdade, é a dificuldade dele entender, né? A maior parte de nós, a gente vai ter dificuldade para fazer, inclusive quem tem a cognição perfeita. Isso daí não é porque assim, eu estou orientando ele, é muito idoso, ele não me entende. Não. É porque a gente tem uma dificuldade de consciência corporal. Então, quando eu trabalho a cinésio respiratória, eu tenho que trabalhar a consciência corporal desse indivíduo. Ele precisa prestar atenção no próprio corpo, tá? Para que ele consiga fazer um padrão respiratório adequado, tá? Então, eu preciso, muitas vezes, colocar a minha mão e falar assim, ó, respira e faz a minha mão subir aqui, ó. Cresce suas costelas. Muitas vezes, o que a gente faz para ficar mais fácil para ele? A gente usa o movimento dos braços associados. Eu movimento o membro superior, que a partir do momento que eu movimento meu membro superior, eu aumento a amplitude da caixa de tórax e o movimento das costelas e fica mais fácil dele conseguir entender e fica mais fácil dele conseguir realizar o exercício, tá? Esse é o padrão intercostal. A gente vai usar mais a região das costelas, né? A abertura das costelas para que essa respiração aconteça melhor. Inspiração em tempos. A gente pode fazer em vários tempos, tá? Na literatura, vocês vão encontrar até 6 tempos. Para chegar em 6 é muito difícil, porque eu tenho que fazer a respiração cada vez mais curtinha. Então, é assim, ó. Puxa o ar em 2 tempos, ó. Puxa 2 vezes pelo nariz, solta 1 vez pela boca. Para eu puxar em 3, as respirações têm que ser mais curtinhas, ó.
Percebam que sempre tem uma pausa, ó. Inspira, pausa, inspira de novo, pausa, sem soltar o ar. É acumulando ar sobre ar. Não vou soltar. Eu puxo, seguro, puxo de novo, seguro, puxo de novo, seguro, e aí eu solto. Isso é inspirações em tempos. Só que o povo ama fazer em concurso, ó. Colocar inspiração em tempos e soluço inspiratório, a diferença deles. A diferença deles é a pausa respiratória. Na inspiração em tempos eu tenho pausa. No soluço eu não tenho pausa. É isso aqui, ó. Respira, 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 respira e solta. Na em tempos eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma pausa entre uma puxada de ar e outra. No soluço, não. Vai puxando assim, ó. E solta. Então, inspiração em tempos tem pausa. Soluço inspiratório não tem. Tá? A expiração abreviada também serve para expandir, ó. Então, puxa todo o ar que você pode. Enche o pulmão. E aí vai soltando devagar, ó. Por que vocês acham importante deixar esse ar um tempo lá parado dentro do meu pulmão? Para ele poder fazer a expansão pulmonar e melhorar essa oxigenação, né? Perfeito. Para expandir e para melhorar a captação de oxigênio. São as duas coisas que requerem que o ar fique dentro desse pulmão. E quanto mais tempo ele ficar, melhor. Tá? O padrão ventilatório a partir da capacidade residual funcional é a nossa respiração normal. Ó, expira normalmente. E aí, não força para expirar. Quando eu falo para o paciente ventilar a partir do volume residual, é isso aqui, ó. Ele vai soltar primeiro todo o ar. Solta, 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 solta até não ter mais. Quando não tiver mais ar, enche o pulmão de novo. Esse é o padrão ventilatório a partir do volume residual. Tá? A ventilação voluntária máxima, eu coloco aí para vocês, mas a gente não usa dentro de hospitais. Tá? A ventilação voluntária máxima é utilizada para atletas, para pacientes em ambulatório, numa outra fase de reabilitação. Porque é isso aqui, ó, é uma respiração profunda e rápida. Difícil paciente que esteja debilitado num hospital que consiga fazer essa ventilação. Tá? Porém, eu não vou trabalhar com cinésio respiratória só dentro do hospital. Eu vou trabalhar com cinésio respiratória na clínica, na fase de reabilitação, então eu preciso saber isso. Tá? Respiração segmentar é uma respiração localizada. Você vai colocar a sua mão aonde você quer que o paciente lance mais ar. E ele precisa movimentar o tórax dele naquela região onde a sua mão está localizada. Tá? Isso também depende muito de consciência corporal. A sustentação máxima da inspiração, ó, inspira tudo que pode e segura. Segura, segura, segura o quanto puder. Tá? A gente geralmente começa com 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. É uma apneia. Como se fosse mergulhar. Sabe aquela coisa? Puxa o máximo de ar e mergulha na piscina. É isso. Tá? E a manobra de descompressão brusca. Lembra aquela que nós fizemos lá na aula prática? Empurra o tórax, quando ele vai puxar o ar, solta de uma vez. Tá? Além da manobra dos exercícios que a gente tem para reexpandir, eu tenho exercícios para ajudar a desinsuflar, tirar ar desse pulmão. Para quem que esses exercícios são usados? Principalmente para pacientes portadores de DPOC, gente. Paciente com DPOC, eu preciso desinsuflar. Não é para insuflar mais. Já está hiperinsuflado, já está muito expandido. Então, o que a gente vai utilizar? O freno labial, que é essa respiração que a gente usa também para expansão.
tá? Mas é aquele soltar o ar fazendo biquinho. Como é que eu faço o meu paciente entender isso? Eu sempre tenho uma brincadeirinha que eu faço com o paciente que é assim, ó, cheira a flor e sopra a vela. Você vai soltar o ar como se você estivesse soprando a sua vela de aniversário. Fazendo um bico, tá? A terapia expiratória manual passiva, que a gente chama de TEMP, é a mesma coisa da descompressão brusca, só que ao invés que a hora que o paciente for inspirar, eu solto de uma vez, não. Eu só ajudo ele na expiração. Eu empurro as costelas para baixo a hora que ele está expirando, tá? E todas as manobras de relaxamento favorecem a saída de ar. Ó, solta o corpo. Solta o ar devagar e assoprando, tá? Isso facilita a saída de ar, tá? Tudo bem? Professora, se a pessoa está hiperventilando por uma questão de ansiedade ou alguma coisa relacionada, né? Enfim, ela está hiperventilando, ela não vai conseguir. Ela fica segurando o ar, né? Isso, aí você vai orientar exatamente a mesma coisa como se ela fosse um DPOC. Eu vou orientar a saída de ar. Eu vou favorecer a expiração. Tá? E isso ajuda, né? Facilita bastante quando o indivíduo tá. E vocês terão muito, viu, gente? Isso é importante você ter falado, por quê? A gente tem muito a questão de crise de ansiedade, principalmente nessa situação do Covid, tá? Então, quando a gente fala, os pacientes que ficaram tempos hospitalizados por conta do Covid, eles acabam tendo uma situação muito importante, né? Que é essa situação de ansiedade, né? De girar essa ansiedade de maneira muito importante, tá? E aí a gente precisa favorecer isso, tá? Bem lembrado. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professora. Tudo bem. Perfeito. Eu vou passar, como a gente, né, já teve aula prática, mas geralmente a gente, né, dá uma esquecidinha de algumas coisas, alguns movimentos. Eu vou passar um videozinho para vocês, tá? A respeito das manobras e da cinesioterapia aí, tá? Deixa eu só abrir aqui. Professora, acho que tem alguém no lobby, a Késia. Tá, eu vou abrir aqui para ela. Ela não aparece para mim, Altani. Não tá aparecendo aqui. Ah, agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Acho que teve um atraso aqui para aparecer para mim. Ó, eu não sei, porque como eu tô no celular, né, a gente divide espaço aqui com a molecada. Eu não sei se eu vou conseguir fazer sair o som, tá? Mas se não conseguir fazer o som sair do vídeo, eu vou falando para vocês, tá? Eu ligo aqui esse negócio do áudio da tela, mas eu não sei porque ele não faz. E se eu coloco um maior volume, se eu estou melhorando a ventilação, Vocês conseguem por ouvir? consequência, Não. esses efeitos se Tá dão pelo saindo bem o menos áudio. compasso. Dá para ouvir o vídeo? Dá pra Ai, ouvir. que bom. Tá. Os objetivos comuns, Esses vamos são os começar exercícios, a tá? falar um pouquinho a respeito das técnicas de expansão pulmonar. A primeira das técnicas que eu selecionei para vocês é o suspiro. O suspiro, ele É o mesmo tem que o como soluço, descrição tá, de gente? técnica
uma inspiração nasal breve, sucessiva e rápida, até que se atinja a capacidade inspiratória máxima. Então eu vou fazer ins, até o paciente encher totalmente o pulmão. Depois que eu terminei todas essas incursões em inspiração, eu posso solicitar, na descrição da técnica não fala, mas eu posso solicitar uma pausa inspiratória, para a gente aumentar ainda mais o tempo inspiratório. E depois eu solicito uma expiração com freno labial, como se estivesse soprando uma vela. Essa expiração prolongada vai trabalhar e promovendo assim uma melhor troca de CO2 com O2, uma melhor troca gasosa e hematólica, porque eu aumentei o tempo inspiratório e esvaziei bem o tórax do meu paciente, né? A grande consequência dessa técnica é o aumento do tempo inspiratório. Eu vou demonstrar agora aqui para vocês, através de um vídeo gravado, como que é a realização dessa técnica. A técnica que nós vamos passar agora é a técnica de suspiro, que é uma técnica, uma manobra de expansão pulmonar. Nós vimos durante a aula teórica que a gente utiliza essa técnica, assim como as outras que a gente vai passar na aula de hoje, sempre que a gente identifica no quadro do paciente uma dificuldade em expandir o pulmão, expandir o tórax. Normalmente, é o som do vídeo agora que tá bem ruim, viu, gente? Mas é a técnica que ele já explicou, tá? A gente percebe essa diminuição e a técnica de suspiro é uma das técnicas que a gente pode eleger. Como é que é a técnica? Eu vou explicar aqui para a Ismael como é que a gente faz. Durante a técnica, eu vou pedir para você fazer inspirações nasais pelo nariz, de forma lenta e sucessiva, bem rápido. Em cada inspiração, você vai segurar e não vai soltar, até chegar no seu limite máximo. Quando chegar no seu limite máximo, você vai soltar com o freno labial, durante a inspiração. Então vamos lá. Puxa, mais. Prende um pouquinho, segura, soltou. Freno labial, prolonga isso. Mais uma vez. Puxou? Puxa. Mais. Prendeu? Soltou com o freno labial. É importante o estímulo verbal. Quanto mais a gente estimular o paciente, se a gente deixar para o paciente virar um olfato, ele vai fazer. Aí você fala, vai mais. Aí você pede a apneia. Nós vimos que a apneia é fundamental para a troca gasosa, né? aumentando o tempo inspiratório, favorece e facilita a troca gasosa. Depois eu peço a respiração do freno labial para trabalhar o máximo de respiração possível. Mas não vai. Tudo bem, Márcio? Sobreviveu? Acho claro que. Aperta de novo. Uma outra técnica de manobra de expansão pulmonar, bastante utilizada, né, de fácil entendimento, de fácil compreensão, esse é a inspiração em tempos, tá? Também é chamado de inspiração fracionada. Como o próprio nome já diz, fracionar é dividir, né? Então eu vou dividir a fase inspiratória. A técnica é realizada através de uma inspiração nasal lenta, suave, curta, em que eu vou dividir o tempo total em várias partes. Entre cada uma dessas partes, o ideal é que eu faça uma pausa pós-inspiratória. Ao chegar na capacidade pulmonar total, eu solicito mais 2 a 3 segundos de pausa, e aí eu peço para que o paciente realize a expiração em freno labial, que é aquela expiração como se estivesse soprando uma vela. E aí eu fiz um esquema para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona. Então, inicialmente, uma inspiração lenta e suave, de uma pequena quantidade de ar. Faço uma pausa inspiratória, pós-inspiratória de 2 a 3 segundos. Não solicito esse, solicito mais um pouquinho de ins, outra pausa, mais um pouco de ins, outra pausa, até chegar na capacidade pulmonar total. Cheguei na capacidade pulmonar total, eu peço que o meu paciente faça uma pausa, mais uma pausa de 2 a 3 segundos, e em sequência uma expiração em freno labial. A seguir vou passar para vocês o vídeo demonstrando a execução da técnica. Não.
Agora nós vamos falar a respeito de outra técnica de expansão pulmonar, que é a inspiração fracionada. O objetivo dessa técnica é o mesmo objetivo das outras técnicas. Né? Nós vamos ter como funcionalidade da técnica aumentar o tempo inspiratório. Para que eu aumento o tempo ins? Para favorecer a hematória, a troca gasosa. Para isso, essa técnica é muito simples. Né? Eu vou pedir para a minha paciente fazer uma inspiração lenta, suave, aí ela vai fazer uma apneia inspiratória. Depois, continuar a inspiração com uma apneia. Continuar a inspiração até a capacidade pulmonar total, fazer mais uma apneia, cada apneia desce em torno de 2 a 3 segundos, e depois eu vou liberar a expiração com freno labial novamente. Ok? Vamos lá então? Puxou um pouquinho pelo nariz, suave, prendeu. A última vez, isso tudo, prendeu. Soltou com freno labial. Tudo bem? Fazer mais uma vez. Agora. Puxou. Prendeu. Outra vez. Prendeu. Mais uma vez. Segura. Pausa inspiratória. Expiração com freno labial. Perfeito. É importante que a gente utilize gestos como se a gente estivesse regendo, né? Então, puxa, prende. Puxa o ar, prende. Agora solta. Para o paciente poder interpretar. Né? É claro que nós deveríamos usar termos técnicos. Inspira, pausa, pós-inspiratória. Inspira, o paciente vai falar, ah, tá. Né? Então a gente pode usar puxa, prende, não tem problema. Ok? Ó, extremamente importante, gente, é o comando de voz, tá? A técnica que estudaremos agora é a técnica de expiração abreviada. Por se tratar de uma técnica de expansão pulmonar, os objetivos eles são semelhantes, eles são os mesmos das outras técnicas que nós... Tá? Não tem diferença. A capacidade de oxigenação do pulmão do indivíduo. Então vamos novamente aqui, ó. Então, Ismael, eu vou pedir para você fazer uma Eita, deu uma pane aqui. inspiração suave inicialmente, vai soltar com o freno labial suave. Depois de uma inspiração a médio volume, soltar baixo suavemente de novo. Depois de inspiração total, vamos soltar totalmente também. Presta bem atenção, que eu vou pedir umas pausas inspiratórias para a gente potencializar. Então vamos lá. Puxa um pouquinho, soltou com o freno. Puxou de novo, solta tudo não. Soltou. Puxa tudo. Soltou. Solta tudo. Ótimo. Qual que é a diferença dessa técnica para a técnica de inspiração fracionada? Durante a técnica de inspiração fracionada, a gente não pede ex, né? A gente faz ins, apneia, ins, apneia, ins, apneia, ex. Essa aqui a gente pede uma ins abreviada, uma ex abreviada. Vou adiantar um pouquinho aqui. Ela é realizada? É realizada com um esforço máximo, de forma lenta, essa aqui é a inspiração sustentada máxima, tá? até atingir a máxima capacidade inspiratória. Então, você vai dar o comando de voz para o seu paciente. Puxa, 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 lento, mas puxando bastante, com bastante volume. Enche muito, enche mais. Puxa, 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 até chegar na capacidade inspiratória máxima. Aí eu solicito uma pausa, em torno de 3 segundos, e depois a expiração lenta, sem esforço, com freno labial, como se estivesse soprando uma vela. Simples de ser realizada, simples de ser compreendida pelo paciente e bastante eficaz. Então vamos verificar como é que é a realização desta técnica. A técnica que nós vamos abordar agora é a inspiração máxima sustentável. Tá? É uma técnica bastante simples, né, sem grandes complicações, em que a gente vai partir do seguinte princípio. Nós vamos tirar o paciente da respiração normal, da capacidade funcional dele. Nós vamos trazer esse paciente da inspiração até a capacidade pulmonar total.
Vamos pedir para ele inspirar de forma lenta. Aí ele tem que puxar o máximo que ele pode, tá? Até o máximo que ele conseguir. Esse, por exemplo, no Covid a gente não consegue fazer inicialmente, principalmente quando a pessoa está com crise de tosse. Só que sem esforço. A respiração vai liberando o ar, liberando, não forçando. Isso não. Respiração suave, sem esforço, mas até o volume residual. Respirar tudo. Então nós vamos sair numa bem profunda, uma pausa, por isso que é a inspiração máxima sustentada. Então eu vou inspirar tudo, vou sustentar. Depois que eu sustentei, eu vou pedir para o paciente fazer uma expiração abreviada. Uma inspiração profunda, porém sem esforço. Ok? Então vamos fazer. Puxar pelo nariz sempre, suavemente, vai encher todo o pulmão. Vamos lá, puxou? Puxa mais, sustenta. E vai ficar 20 segundos sustentando aí na trava do vídeo. 2, 3, soltou. O fêmur labial, suavemente, sem esforço, vai soltando. Observe o movimento do tórax. Esse eu encontro aqui, direto a manobra de descompressão. Depois eu compartilho o vídeo com vocês, tá? Para vocês assistirem melhor e ter um som melhor. Mas é que o som desse vídeo ele é bem ruinzinho mesmo. Um pouco mais de ar, tentar negativar um pouco mais para entrar mais ar. Nesse caso, a realização dos exercícios diafragmáticos pode fazer com que essa condição de ele ter a sensação do movimento, uma vez que ele está deitado, ela está deitada, não consegue observar o movimento. A partir do momento em que ela está... Ó, esse é o padrão diafragmático, lembra que eu falei para vocês? Põe a mão em cima do abdômen, para ter consciência corporal. Com a barriga, a gente fala para o paciente. Vamos lá, por favor. Puxa, enche a barriga, enche, solta. E pode soltar com o fêmur labial, já é um exercício. Enche de novo. Mais, soltou. Observe que em momento algum o tórax deixa de movimentar. Né? O abdômen tem privilégio, mas o tórax vai continuar movimentando. Então esse é um tipo abdominal que é muito utilizado para respiração diafragmática. Ok? Muito obrigado. A partir dos incentivadores, tá? Tá no lobby. Conseguiram visualizar um pouquinho melhor as técnicas, gente? Eu vou mandar depois o vídeo, vocês assistem com calma, fica mais tranquilo para vocês assistirem em casa, que eu acho que é melhor. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como, né, acontece e como a gente tem que orientar o paciente. Isso é extremamente importante, tá? Orientação do paciente, ela é fundamental. Tá? Então, toda vez que vocês estiverem fazendo cinesioterapia respiratória, comando de voz é extremamente importante. Tá? Então, sim, quando a gente incentiva o paciente, fala assim, não, vamos lá, mais um pouquinho, puxa, ele ainda consegue estimular um pouquinho mais a inspiração dele, tá? Porque muitas vezes eles têm dificuldade, tá? Existe uma dificuldade nítida que acontece, né? Por conta justamente da situação de não percepção corporal, tá? Todos nós temos uma tendência a não ter esse trabalho de percepção corporal tão intenso e a gente tem dificuldade de perceber o próprio corpo, né? Então, assim, é importante que vocês consigam visualizar e entender isso, tá? Tudo bem até aqui? Sim, professora. Perfeito. A gente vai começar a falar agora um pouquinho da situação de cardio, tá? Então, a gente falou da avaliação respiratória, agora a gente vai falar da questão
cardíaca, tá? Eu vou passar uma coisa bem assim, ó, vocês já tiveram isso, então a gente pode ser bem rápido nessa situação, que é uma revisãozinha muito breve da anatomia e da parte de funcionamento elétrico, tudo bem? Ok, Pro. Compartilhar minha tela novamente. Então, vamos lá, relembrar. Principais funções cardíacas. Distribuir, né, os nutrientes e principalmente o oxigênio que ele capta lá, né? O pulmão fez a captação de oxigênio, mas quem vai distribuir esse oxigênio é a nossa corrente sanguínea, né? O oxigênio, lembra nas primeiras aulas, ele é levado pela hemoglobina, né? Durante a circulação sanguínea. Então, quem distribui esse oxigênio para todas as células é a nossa circulação corpórea, tá? E o responsável para fazer com que essa circulação aconteça é o coração. Além disso, ele vai tirar todos os detritos, todas as sujeiras, né, produzidas, os metabólitos produzidos durante o metabolismo celular, né? Então, ele vai fazer aí uma limpeza. Tá? Vamos relembrar, então. O coração, perto de muitos órgãos, é um órgão pequeno, tá? Mais ou menos 400 gramas ele tem. Se vocês brincarem, é mais ou menos o tamanho de uma mão fechada, de um punho fechado, tá? É mais ou menos esse o tamanho cardíaco. Se você for pensar, um órgão tão importante, sim, mas ele é menor que o fígado, por exemplo, né? Então, ele não tem um tamanho enorme anatomicamente, tá? Ele fica logo ali em cima do diafragma, é mais posicionado à esquerda e está na frente da nossa coluna, atrás do osso externo, tá? Aqui, ó, posição dele, aonde ele está, né, colocado ali, bem bonitinho, né, em cima do diafragma, atrás do externo, na frente da coluna. Toda a parte cardíaca, né, assim como a muscular, ela é envolvida por uma membrana. A membrana cardíaca é o pericárdio, tá? Ele vai proteger e vai deixar esse coração dentro de uma posição correta, tá? E adequada, e vai permitir que ele trabalhe sem uma fricção importante, tá? Então tá aqui, ó, membrana do pericárdio, né, que recobre externamente essa área aí da musculatura cardíaca. É muito comum, tá, gente, no pós-Covid, a pericardite, a inflamação dessa membrana. E aí você pode ter problemas, porque quando eu tenho um processo inflamatório, o que acontece com a película que está inflamada? Ela se torna o quê? O que acontece com essa membrana? Professor, você pode repetir de novo a pergunta, por favor? Quando você tem um processo inflamatório, o que acontece com o tecido inflamado? Ele cria pus? Essa é uma das coisas que pode acontecer, mas qual a tendência? Ele fica mais flexível, ele fica mais espesso, ele fica mais enrijecido? Qual é a tendência? Quando eu tenho um edema lá no meu dedo, é mais fácil eu mexer o meu dedo ou é mais difícil? Mais difícil. Mais difícil. Quando eu tenho uma inflamação nessa membrana cardíaca, ela fica com menor flexibilidade, né? Mais difícil de estender. Então, ela pode limitar o movimento cardíaco.
É muito comum, tá? A pericardite no pós-Covid. Então, a gente tem que estar atento para os sintomas, tá? Quando a gente está atendendo aí paciente que teve Covid, começa a sentir falta de ar para deitar, para levantar, ficar cansado a pequenos esforços, pode ser um comprometimento cardíaco associado, tá? Então, aqui, ó. O que a gente tem que lembrar? Todo vaso que volta, que traz sangue para o coração, é chamado de veia. Todo vaso que leva sangue do coração para qualquer outro lugar é chamado de artéria. Esqueçam essa questão aí de que assim, a artéria leva sangue arterial e veia leva sangue venoso. Não, a maioria delas, mas não todas. Tá? Então, coloquem aí para vocês sempre que assim, ó, tudo que traz sangue para o coração é veia. Tudo que leva sangue do coração para algum lugar é artéria, tá? Por quê? Porque a gente vai ter aí as artérias, né, pulmonares, que vão estar com que tipo de sangue? Aqui, ó, tá em azulzinho aqui. A artéria pulmonar esquerda tem sangue venoso, tá? Por que que o sangue dela é venoso? Na verdade, ó, vasos que retornam o sangue para o coração. Que leva sangue do coração para outro lugar é artéria, tá? Então, como que é essa circulação aí que acontece? Vamos lembrar lá da circulação normal. Os nossos átrios e ventrículos, né? Os átrios recebem o sangue primeiro, os ventrículos depois. O que deu pânico? Aqui eu tô indo rapidinho, porque tudo isso vocês já tiveram, tá? Então, olha lá, ó. Eu trago o sangue do corpo para ser oxigenado, ele vai cair onde? Do lado direito. Né? Então, através das veias cavas, eu trago o sangue venoso que está vindo lá do meu corpo para o átrio direito e ventrículo direito. O ventrículo direito vai levar o sangue, né, do meu coração lá para o meu pulmão, certo? Nos pulmões sofre a oxigenação, sai de dentro do pulmão já oxigenado, cai no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e aí vai para a circulação corporal, ó. Pequena e grande circulação, tá? Eu tenho aquela circulação que vai acontecer no meu pulmão até oxigenar e depois a circulação do corpo como um todo, tá? O que é importante entender também, ó? O coração, a gente vai falar de infarto. Então, vocês precisam relembrar aí, ó. O coração também precisa receber suprimento de sangue, não precisa? Ele não é um músculo? Sim. Se ele é um músculo, ele precisa ser suprido de sangue também. Qual é o sistema que faz a circulação cardíaca, que leva sangue para a musculatura do coração? O sistema coronário, né? Assim, tá com a coronária entupida. Por isso que, em geral, tem os infartos, porque obstrua uma coronária, esse coração para de receber o sangue naquela região, e aí você tem a necrose do tecido, tá? Então, eu tenho tanto a circulação de sangue venoso quanto arterial no sistema coronário. Então, é importante que vocês relembrem isso, tá? Nós temos as válvulas, tá? Que estão entre ali, que asseguram que o sangue vá só para uma direção, que não impede o refluxo desse sangue.
Então, eu tenho válvulas entre átrios e ventrículos, né, que são as válvulas atrioventriculares, e eu também tenho ó, as principais aí, a válvula mitral ou bicúspide, tá? E eu tenho a válvula tricúspide aí, tá? Então, assim, a gente tem aí a tricúspide do lado direito, entre o átrio e o ventrículo direito, e a mitral do lado esquerdo, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, tá? Além das válvulas aórticas e as semilunares pulmonares, tá? Porque eu não posso deixar que esse sangue retorne, né? Ele tem que ir numa única direção. As válvulas servem para isso. Por que é importante vocês relembrarem essa anatomia? Por conta da questão, principalmente, de trocas valvares. Vocês vão trabalhar com pacientes de pós-cirurgia cardíaca. E muitas vezes é por troca de válvula, tá? A gente tem que entender essa dinâmica aí. As semilunares vão impedir, né, que a aórtica, que volte o sangue para dentro da aorta, né? Ele saiu do ventrículo esquerdo, ele vai direto da aorta para todo o corpo, ele não volta para o ventrículo, né? E a gente tem a pulmonar, que também impede que o sangue volte para dentro do ventrículo direito, tá? Essas válvulas, ó, elas têm esses músculos que fazem abertura e fechamento, né? Ela precisa abrir e fechar. Abrir a hora que eu faço a contração para mandar o sangue do átrio para o ventrículo, eu tenho que abrir a válvula atrioventricular, e a hora que eu faço esse relaxamento do átrio e eu vou começar a contração do ventrículo, eu tenho que fechar essa válvula para o sangue não voltar, tá? Em relação à parte da microscopia, o que é importante a gente entender, ó? Que o músculo cardíaco, ele trabalha como se ele fosse um único feixe muscular, tá? Justamente porque, ó, a gente chama isso de sincício, tá? É um sincício cardíaco. Justamente porque ele é um músculo estriado, mas ele é interconectado por esses discos intercalares, tá vendo, ó? Esse disco intercalado facilita a passagem do estímulo elétrico, fazendo com que as células se contraiam como se elas tivessem recebido um único estímulo elétrico e fossem uma célula só. Embora sejam várias células, elas recebem o estímulo praticamente no mesmo momento, por conta dessa rapidez, dessa velocidade, tá? Por isso que eu consigo fazer um batimento cardíaco completo. Todas as fibras musculares se contraem num mesmo momento. Isso é extremamente importante, tá? Quando isso não acontece, quando eu não tenho essa contração num momento único, num mesmo momento, eu posso ter uma fibrilação, eu posso ter um batimento cardíaco que não seja competente, que não seja suficiente para mandar sangue o suficiente, né, para a minha região corporal, tá? As diferenças, ó, as artérias, elas têm uma parede bem espessa, porque elas precisam trabalhar com a pressão do sangue dentro dela o tempo todo. Já as veias, as paredes são um pouco mais finas, e os capilares são veias bem fininhas, ó. Então, aqui na figura tem para vocês relembrarem só as diferenças entre artérias, veias e capilares. Tudo bem? Isso aqui é só um remember daquilo que vocês já sabem, né? Se vocês já tiveram na parte de anatomia. Então, só pra gente relembrar. Caramba. Para que tudo isso aconteça, a gente tem um funcionamento elétrico, né? Então, a gente tem no nosso coração um marca-passo fisiológico.
Então, esse marca-passo é o nó sinoatrial ou, né, chamado nó sinusal. Então faz, se é sinoatrial ou sinusal é a mesma coisa, tá? Então, para que o meu coração contraia, assim como qualquer músculo, ele precisa de um estímulo elétrico, tá? Esse estímulo elétrico, ele vai ser formado lá, eu vou pôr a figura, que fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, esse estímulo elétrico, ele é formado lá no átrio direito, tá? No nó sinusal. É a primeira região que forma o estímulo elétrico, tá? Esse estímulo elétrico, ele vai se dissipar, né? Ele vai correr aí por todo o átrio e vai chegar até o nó átrio-ventricular, tá? Esse nó átrio-ventricular vai distribuir esse estímulo elétrico pelo feixe de fibras de Purkinje, que vai levar esse estímulo elétrico para todo o ventrículo. Tá? Então, primeiro, ó, chegou lá o estímulo elétrico no átrio. Então, quem vai se contrair primeiro? Se o estímulo elétrico chegou primeiro no átrio, quem contrai? Quem que vai contrair primeiro, gente? Pro, você pode repetir a pergunta? Onde vai acontecer a primeira contração se o estímulo elétrico surge lá no átrio direito? Quem contrai primeiro? Eu não lembro, professora. Eu também não lembro. São os átrios, gente. Primeiro lugar que chega o estímulo elétrico. Para eu ter contração muscular, eu tenho que ter o estímulo elétrico. Se o estímulo elétrico inicia no átrio, são os átrios que contraem primeiro. Então, assim, distribui do átrio direito para o átrio esquerdo, os átrios contraem primeiro, depois esse estímulo elétrico é passado para os ventrículos, e aí os ventrículos se contraem. Ó, então é isso aqui, essa aqui é a sequência de contração, ó. O estímulo elétrico sai lá do nó sinusal, vai para o átrio direito e esquerdo. Os átrios contraem. Tá? Existe um pequeno atraso para que os átrios se contraiam. Antes de o impulso elétrico seguir para os ventrículos, ele dá uma demoradinha. Ele vai lá para o nó átrio ventricular, que vai dar uma atrasadinha. E aí, depois que esse estímulo elétrico é distribuído lá pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje, para contrair os ventrículos. Tá? Então, a primeira região de contração é a região atrial. Depois, a região ventricular. Tá? Então, aqui, mesma coisa, ó, tá vendo? O átrio gera, né? O nó sinusal gera um impulso elétrico, fazendo com que os átrios se contraiam. Depois que esses átrios se contraem, esse estímulo elétrico é passado para o nó átrio ventricular, que vai distribuir através do feixe de His e do sistema de fibras de Purkinje para todo o ventrículo. E aí eu vou ter a completa contração ventricular. Tá? O que é importante a gente relembrar? Ó? Sistema simpático e parasimpático. Tá? O centro de estímulo simpático faz com que eu tenha a aceleração do meu coração. É um centro cardioacelerador. Então, toda vez que o sistema simpático predominar sobre o parasimpático, eu vou ter aumento de frequência cardíaca.
Já o parasimpático, ele é um centro inibidor do meu coração. Então, toda vez que eu tiver a estimulação parasimpática, eu vou ter uma diminuição da minha frequência cardíaca, tá? Isso é extremamente importante que a gente relembre. Desculpa. Porque algumas medicações, por exemplo, elas vão estimular o sistema simpático, outras vão estimular o sistema parasimpático. Então, eu vou ter uma alteração de frequência respiratória por causa disso. Desculpa, cardíaca por causa disso, tá? Então, o sistema simpático acelera o meu coração e o parasimpático faz com que ele diminua um pouquinho o seu ritmo. Tá? Os dois funcionam ao mesmo tempo. Você não tem uma diferença. Desculpa, gente, tô com uma tosse irritante. Porém, um vai predominar sobre o outro para adequar a minha atividade cardíaca. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, numa corrida, for correr, quem vai ser o sistema que vai predominar? O simpático ou o parasimpático? Simpático, né? Porque eu preciso de mais batimento cardíaco, não preciso, não tô fazendo esforço. E se eu tiver numa sessão de relaxamento, de massagem relaxante? Quem vai predominar? Parasimpático? Parasimpático. Tá? Então, esses são os predomínios que a gente tem. Tudo bem? Para cada atividade que eu vou fazer, então, por exemplo, eu vou ter ou a aceleração ou o relaxamento do meu coração, né? Dos meus batimentos cardíacos. Então, eu vou ter o predomínio de um sistema ou de outro. Embora a gente tenha que lembrar que os dois estão funcionando. Tudo bem? Tudo bem, professora. Perfeito. Então, ó, vamos relembrar essas definições aqui que são importantes, tá? Volume sistólico, a quantidade de sangue que é bombeada pelo meu coração, tá? No final da minha diástole, eu vou ter uma quantidade de sangue. No final da minha sístole, da minha contração, eu vou ter outra quantidade. O volume sistólico, o volume que realmente sai do coração, é a diferença daquilo que chega na diástole e aquilo que sai, que nunca é exatamente igual, sempre fica um resíduo, tá? No final da diástole. Então, a gente tem o volume sistólico, que é o volume real de saída, tá? Débito cardíaco. Por que isso é importante eu saber? Porque quando eu faço a parte de ventilação mecânica, eu posso alterar essa dinâmica cardíaca. Exemplo, PIP elevada, né? Aquela pressão positiva no final da expiração, alta, vai diminuir o volume sistólico. Se eu diminuo o volume sistólico, eu diminuo o débito cardíaco, ó. Menor débito vai sair do meu coração. Ou seja, eu tenho uma alteração hemodinâmica. Eu preciso saber isso. Porque se eu não tiver essa situação, né, de saber que eu vou interferir no meu débito cardíaco com uma PIP elevada, gente, a hora que eu faço ventilação mecânica, eu posso fazer uma bobagem. Um paciente cardíaco severo e a gente não presta atenção nessas coisas. Tá? Então, quando a gente faz esse tipo de situação, a gente precisa lembrar de toda essa parte aí de fisiologia cardíaca. Tudo bem? Por que eu quis fazer essa revisão rapidinha com vocês? Depois vocês peguem o material, façam a leitura de novo, deem uma olhada. Para a gente falar na próxima aula, a gente já começa a falar de infarto. Tudo bem?
Ok, professora. Tudo sim, ok. E foi até bom dar essa revisada, porque dá uma boa esquecida aí nesse período que a gente ficou sem aula, né? Exato. Quando a gente fica sem ver a matéria, a gente acaba esquecendo, né? Então, a gente deu uma revisadinha rápida só para vocês se situarem. Na próxima aula, a gente já começa com a parte de cardio, tudo bem? Maravilha. Dúvidas dessa aqui? Essa já está no portal ou você vai colocar mais tarde? Desculpa, eu não te entendi, Quer? Essa já está no portal ou você vai colocar mais tarde? Eu não sei se essa de revisão eu deixei no portal. A de infarto eu sei que eu já deixei. Tá? Mas depois se eu não tiver colocado, depois eu coloco para vocês. Tá bom, Pro. Tá? Senão eu mando pro Alt e ele dispara no grupo. É isso que eu ia perguntar, porque as últimas aulas você não conseguiu subir, né, professora? Teve umas que eu não consegui subir. Aí qualquer coisa eu faço isso. Eu disparo para você, Alt, você Beleza, eu passo dispara só no no grupo. grupo. Sim, Tá bom? Combinado assim? combinado. Perfeito, então, gente. Até a próxima, então. Obrigada pela presença de vocês. Até, professora. Tchau, pessoal. Até, pro. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom Até, descanso. professora. Obrigada. Tchau, Professora, pessoal. Oi. deixa eu te perguntar. O meu e-mail chegou até a senhora, que foi o trabalho? Eu não vou mentir porque eu não conferi todos. Eu vi que alguns chegaram, mas eu não lembro se eu vi o seu. Ah, tá aqui. Eu acho que o meu e-mail deu um bug. Eu acho que chegou mais de um. Não, não tem problema. Se chegou mais de um, não tem problema. Melhor que não chegar. Beleza, obrigada. Tá bom? Então tá, professora, obrigada. Até a próxima. Até. Um beijo. Outros.